E aí, galerinha do mal, olha só, sou eu aqui de novo, mais uma vez, desta vez para falar com vocês sobre América Latina, sobre o brasileiro é latino, o brasileiro não é latino, o que acontece com o brasileiro, porque os brasileiros odeiam esse termo, né? É, cara, eu vou sempre direto ao ponto, né? Não, o brasileiro não é latino, o brasileiro não se considera latino, não tem a menor condição, o menor cabimento de você querer colocar o brasileiro como latino, porque não rola, não, sabe? Não acontece, meu querido. Se tenta, tenta, tenta e não vai acontecer nunca, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, para a gente falar se o brasileiro é latino ou não, já que o termo América Latina se refere, é uma forma abrangente, né, de se dizer, muita gente cai nessa conversa de o termo de latino, na verdade, vem da origem da língua que é em latim, sendo que não é bem assim a conversa, né, meu amigo? O termo pode ter usado a língua latina como uma forma de fazer o povo se associar bem a isso, mas é mais uma separação entre a América anglo-saxã e o pessoal não anglo-saxão, não importando a língua que se fale. Ou você é de origem saxônica ou você é de origem não saxônica. Entende? Este é o conceito de América Latina. Só que este conceito, ele quebra todas as individualidades dos países e os colocam no mesmo balaio cultural. Como se todos os conceitos das Américas fosse ou você é de origem saxônica ou você é de origem latina. E é só isso que importa. Isso pode funcionar bem com os Estados Unidos e o Canadá, porque a origem deles não tiveram grandes influências externas que não fossem as saxônicas. Embora posteriormente a gente vê nos Estados Unidos e no Canadá mesmo, com uma grande influência latina, tanto na língua, eles falam francês, quanto na cultura. E posteriormente nos Estados Unidos, que teve uma influência latina enorme, principalmente na sua costa ali, da Califórnia e do Texas, tem muitos, né, séculos de associação com os latinos do México. Eu, particularmente, considero válido, de fato, essa forma de separação entre América Saxã e América Latina por dois motivos. Um, que tirando o Brasil e o Uruguai, porque o Uruguai fez parte do Brasil e isso explica a sua diferença cultural entre os outros países da América Latina, embora ele ainda fale espanhol, o Brasil, o Uruguai e talvez a Argentina, em certos aspectos, eles divergem muito dos países latinos. Mas não é pouco, meu amigo, divergem pra cacete. Se você pegar um argentino, um peruano, um chileno, um equatoriano, um boliviano, um mexicano, além dos traços físicos parecidos, além das características físicas, o biotipo, você vê a cultura, a língua e as tradições muito próximas. Por quê? Porque a América Hispânica, ela tem uma cultura guarani muito mais forte do que teve no Brasil, mas assim, horrores de mais fortes, mas assim, coisas terríveis de mais fortes, muito, muito, muito mais fortes. Óbvio que não no México, já que o México, a maior influência que ele tem de povos indígenas fica dos mexicas, né? Os astecas, né? Para deixar isso claro aqui, óbvio que vocês, eu imagino que vocês sabiam disso, mas só para tornar tudo mais simples. Então eles têm essa influência mais forte e os outros países em volta também têm influências super fortes da cultura indígena. E a cultura indígena da Mesoamérica, ela é muito próxima da cultura indígena da América do Sul. Mas assim é próximo pra caralho, porque os índios saíram da Mesoamérica e vieram pra cá. Vocês entenderam? Eles saíram da Mesoamérica e vieram para cá. Eles pegaram todas as culturas que eles já tinham lá, que eles já copiavam, ou que eram deles originalmente, e dos mexicas, e foram trazendo aqui para baixo. Então isso torna tão similar a cultura dos países em torno do Brasil, com a exceção aí
do Uruguai, o Brasil e um pouquinho da Argentina, para ser sincero, mas bem pouquinho mesmo, e isso talvez eu explique num próximo vídeo, da cultura da América Saxônica. Embora os Estados Unidos tenham umas tribos indígenas também, tem aquela grande guerra dos índios entre os Hoops e os rapazes do Texas e cowboy, aquela história toda, aquela loucura, chacina dos índios e tudo mais, eles ainda têm poucos índios. Mas a cultura Hopi, ela era um pouco diferente das outras culturas dos índios da Mesoamérica, principalmente. Por que, que a cultura Hopi era tão diferente? Porque eles eram muito primitivos se comparado com os astecas. Pelo amor de Deus, não tem como você comparar os mexicas, os maia, com os Hopis. Os Hopi eram praticamente, cara, uns mendigos culturais, cara, comparado a esses outros monstros que criaram civilizações assim gigantescas. Até se a gente pegar os Hoops e comparar eles com os Tupi-Guaranis aqui do Brasil, você vê que os Tupis eles estavam num passo à frente como civilização. Entende? E isso explica também o enraizamento da cultura deles, dos Hoops, no continente norte-americano, mais especificamente nos Estados Unidos. Por que, que os Hoops não enraizaram tanto a sua cultura quanto os outros índios das Américas? Como os Tupi-Guaranis, como os Guaranis, como os mexicas, barrastecas, os incas, os maias, entende? Isso se deve ao passo evolutivo como sociedade. Eles estavam num passo evolutivo como sociedade muito inferior se comparado aos outros índios. E se a gente for comparar o terreno dos Estados Unidos, específico onde as principais tribos indígenas norte-americanas ficavam, era meio hostil. E os Estados Unidos, como um todo, por causa da neve e desse clima mais temperado que ele tem, acaba sendo pior do que o clima tropical que nós temos aqui da Mesoamérica para a América do Sul. Horrores de diferença. Uma coisa assim assustadora de diferença de qualidade de vida se você é primitivo. Então, partindo desse ponto, realmente há uma separação muito nítida para mim entre a América Saxã e a América Latina neste quesito. A América Saxã, ela tem pouca ou quase zero expressão de enraizamento da cultura indígena local, enquanto a América Latina tem um enraizamento muito forte da cultura indígena local nos seus estados. Isso é assim uma coisa que você olha assim, você vê, porra, o cara tem uma origem germânica muito enraizada. Embora todos aqui nas Américas tenham essa origem caucasiana mais forte, né? No caso da América saxã é a germânica saxônica, e no caso da Mesoamérica e da América do Sul é da ibérica. Óbvio que ressalvas, e aí eu vou abrir de novo, ressalvas ao Brasil e ao Uruguai, que tem uma influência germânica forte. O Brasil em 2 estados, sendo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e o Uruguai como um todo. A Argentina também teve uma pequena influência germânica, mas não tão grande quanto no Uruguai ou no Brasil, então eu achei um pouco inexpressivo para falar disso. Então aqui a gente já começa essa separação, que sinceramente ela não é difícil de você notar. Você notou aqui a separação? Notou? Beleza? Tá entendendo tudo? Ótimo. Então vamos ao próximo ponto. Aqui é onde o Brasil e o Uruguai, eu diria, eles mudam demais dos outros países. A Argentina também. Principalmente eu acho que Brasil e Argentina, porque nesse momento aqui da história, Brasil e Uruguai estão juntos. A colonização brasileira, ela é muito diferente da colonização hispânica. Mas assim, não é pouco diferente, amigo, é diferente para um caralho. A colonização hispânica, ela era uma espécie de capitanias, né? Era uma espécie de capitanias avulsas que separavam o Estado, mas
todo o espaço ali era do rei da Espanha. Tinha ali os governadores, de capitanias não, desculpa, eu falando merda. Tinha os governadores locais que se reportavam ao rei da Espanha. E no Brasil tinha o mesmo processo, óbvio, porém tinha uma diferença. A colonização brasileira, por um período, ela foi parecida com a da América Espanhola, só que depois, com as guerras napoleônicas e com a vinda da família imperial para o Brasil ele passa a ser a sede do governo português e ele vira Portugal. Não é mais o Império de Portugal e a colônia Brasil, é o Império de Portugal, Brasil e Algarras. É isso. Não tem, e aí difere muito, porque a Casa Real espanhola ela nunca veio para as Américas. Ela não, lá só vou roubar, foda-se o resto, tem uns governadores, eles que lidem com os índios tribais e tragam o ouro para cá. Enquanto a família real do Brasil veio para cá. Então aqui a gente tem uma diferença muito grande. O Brasil, ele recebeu universidades, avanços tecnológicos durante a era da família imperial, durante a era Brasil, Império. O Brasil ele se destacava como uma das nações mais proeminentes do Novo Mundo. Não só do Novo Mundo, mas do mundo como um todo. Durante um período de tempo, o Brasil teve a marinha mais forte do planeta. Então, assim, cara, não tem como você comparar a estrutura política e econômica do Brasil com a estrutura política e econômica da América Espanhola. Isso não coloca os brasileiros como superiores ou inferiores, apenas diferentes, cara. Não tem como você não olhar para um brasileiro e não ver que o cara é brasileiro. Você sabe quando o cara é brasileiro, você olha, um brasileiro. Você olha para um cara quando ele é latino, tá na cara que ele é latino, meu amigo. Por mais que o Brasil ele tenha essa miscigenação, muito grande, muito grande, muito grande, e fica muito subjetivo o que é um padrão brasileiro ou não, você consegue ver a diferença de um brasileiro para um latino, porque os latinos eles são muito parecidos, principalmente os nossos vizinhos, porque eles tiveram um enraizamento da cultura indígena muito mais aprofundado do que o nosso. Mas assim, foi muito mais do que o nosso, horrores de muito mais do que o nosso. Durante o período colonial ainda do Brasil, dei um salto e agora eu tô voltando na história, né? Mas você tá me acompanhando, você tá entendendo, senão você volta o vídeo. E o Brasil, durante a colonização, ou melhor, pré-colonização, se eu posso dizer assim, ele tentou escravizar os indígenas daqui. Mas deu ruim pra caralho. Deu ruim, ruim demais, cara. Os índios falaram, cara, você, sinceramente, não vai me escravizar não, velho. Que é meu, esse lago aí é meu, a porra toda aqui é tudo meu. Zarabatana, golpe de Krav Maga indígena, e eu sei lá, aquelas lutas que eles fazem, que fica jogando um outro, parece um judô indígena. É isso, cara, não rolou com os índios, não rolou. E a América Espanhola, não, velho, ela escravizou, ela conseguiu escravizar os índios a ferro, madeira e golpe de Krav Maga. Conseguiram, cara, conseguiram. É tanto que a escravização indígena no Brasil, ela durou pouco tempo. E posteriormente, esse tempo que ela durou, quando veio a mão de obra escrava da África, a escravidão indígena do Brasil se tornou crime. Você não podia ter índios escravos. Você podia ter índio trabalhando para você se você remunerasse, mas escravo, a coisa ficava feia. E o Brasil, ele falava tupi, era ensinado, os padres jesuítas vieram para cá e ensinavam tupi também. Ensinavam tupi e português. Então você teve uma certa enraização aqui. Só que aqui é que entra a chavinha que muda o Brasil. O Brasil tinha como principal tribo a Tupi, que pegava toda a margem da costa brasileira. Dominava a porra toda ali. Os caras eram os brabos do rolê. E aí, esses Tupi da borda, eles eram que falavam a principal língua no país, embora todos os outros índios do país falassem Tupi também, por causa dos bichão. Os caras eram muito bravos. E aí se liga, meu senhorzinho. O Marquês de Pombal fala, olha, cara, infelizmente não vai dar para os caras ficar falando Tupi não, porque senão eles nunca vão ser portugueses, eles nunca vão ser portugueses, não vai dar, eles ficam falando dois idiomas, isso vai dar ruim, não vai criar uma identidade nacional, não se vai ter
uma identidade, porque, obviamente, e aí você tem que ser inteligente o suficiente para pensar que se o português é a língua falada pelos povos, e pelos povos lusitanos que vieram para o Brasil e eles têm condições de vida melhor, e o tupi era falado pelos pobres, nós criamos aí uma divisão. Esta divisão vai dar ruim, porque se der alguma merda, separa a porra toda, fica os pobres contra os ricos, vai dividir o Império Português. E o Império Português lá na Europa era minúsculo. Quando ele veio pro Brasil, ele ficou grandão, meu amigo, ele ficou gigante, ficou um puta de um império. Então, eles, muito sabiamente, do ponto de vista lusitano, é claro, falou, olha, vamos ter que proibir o tupi, manda os jesuítas pra casa do caralho, e está proibido o tupi. Esta proibição do tupi criou a identidade de brasileiro, de português, todo mundo falando a mesma língua, não existe mais diferenças entre o que o rico fala e entre o que o pobre fala, todo mundo está falando a mesma merda. Então isso já cria uma diferença, ok? Beleza. Já a América Espanhola, ela não teve essa preocupação. E quando veio as revoluções da América Espanhola, foi um efeito em cadeia, meu amigo. O pessoal começou a falar, ih, tá dando ruim pra caralho, ó, os caras lá querem liberdade. Os Estados Unidos se liberou da colonização inglesa, e aí isso veio pra América Espanhola. E quando veio pra América Espanhola, foi um efeito em cadeia, ó. Pá, 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 pá. Tudo se dividiu. Por dois motivos. Um, pela falta de identidade, como o Brasil já tinha, o Marquês de Pombal teve essa sacada, essa guinada na chave, e a família real, que veio para o Brasil como um símbolo da identidade nacional. E aí, quando ela veio para o Brasil como este símbolo da identidade nacional, as revoluções dentro do Brasil, que não eram muitas, que não foram, foram muitas, mas assim, em períodos diferentes, elas conseguiram ser supridas pela imagem de uma família real. E por violência, é óbvio. E aí, como a Casa Real hispânica não teve essa sacada, falou, ó, não vou para América Espanhola, não vou para América, vou ficar aqui na Espanha, até porque eles não tinham problema com Napoleão como a família portuguesa, eles ficaram lá, ficaram de boa, comandaram ali a região de Portugal também, né? Ficou tranquilo, ficaram tudo ali em família, até porque um era um membro da família real espanhola era casado com um membro da família real portuguesa, então eles tomaram conta da região de Portugal, enquanto a família real portuguesa estava aqui no Brasil e fez todo esse movimento de assegurar o povo brasileiro junto, unidos, brasileiros unidos. Entendeu? A diferença é que a família real espanhola, ela nunca veio para as Américas Espanholas. E isso dividiu o reino das Américas Espanholas em várias republiquetas. Várias, Argentina, Chile, Peru, a porra toda. Porque eles tinham identidades próprias. Você entendeu? Eles tinham as próprias identidades nacionais, diferentes. Embora o Brasil também tivesse essas identidades, o fato do Brasil falar um idioma só, diferente da América Espanhola, porque por mais que eles falassem, a autocracia da cidade falasse espanhol, os povos pobres falavam a língua dos índios locais deles, diferentes. E isso deu merda, é óbvio que deu merda. Quando você tem vários idiomas diferentes dentro de um lugar só, você não vai ter uma ideia de nação única, porque cada um fala um idioma diferente, porra. Não precisa pensar muito aqui, certo? E a sacada do Brasil foi essa. Então vamos lá, vamos recapitular tudo. Lá no início eu falei da diferença da América anglo-saxã para América mesoamericana e América do Sul. E aqui na própria América do Sul, a gente já tem essa diferença entre o Brasil, e aqui o Uruguai estava junto com o Brasil, depois saiu, mas ele manteve vários aspectos do Brasil, né, nessas constituições, e dos outros países da América do Sul, como o Chile. O Peru é um bom exemplo, porque o Peru, até hoje eles falam Guarani.
eles falam espanhol e guarani. Você vê como essa ligada da chave do Marquês de Pombal foi extremamente importante para nós nos identificarmos e o Brasil, principalmente, ter esse tamanho colossal que ele tem? Então, são algumas dessas diferenças que não fazem muito sentido. Enquanto todos os países da América Latina teve essas revoluções diferentes, essas transformações em republiquetas, um efeito em cadeia, o Brasil se manteve como Brasil. Praticamente do momento da sua Constituição, ele só se ampliou até agora. Então isso já é uma diferença estrutural, política e econômica do país como um todo. Você entendeu? Fora isso, o Brasil ele tem 73% da sua origem não independente se a pessoa é preta ou branca, azul, amarela, lilás ou verde claro, europeia. Então o Brasil tem 73% da sua Constituição europeia. Isso é muita coisa. Isso representa que, em termos dos nossa origem genética local, ela não foi tão grande assim, cara. Por quê? Porque os índios eles se concentravam em algumas partes. E os europeus vieram aos montes para o Brasil. Você entendeu? E como os europeus levavam... Os índios não eram nômades, tá? Eles eram sedentários. Não saíam por aí andando. Pode ser, possivelmente, eu não sou especialista em cultura indígena, que tem alguma tribo que era nômade no Brasil. Mas, em sua maioria, não. Então, isso muda muito da nossa visão sociocultural para os latinos. Você entendeu? Como muda? Então, a nossa maneira de nos enxergar já vai ser diferente. Só por uma questão de curiosidade, esse estudo, cara, se eu não me engano, ele é da USP, da Constituição Genética do brasileiro ser 73% europeia. Se eu não me engano, ele é de 2014, cara. Bom, eu vou deixar na descrição aí a origem do estudo, tá bom? Só para não ficar muito... Tô tirando a informação do cu. E aqui a gente já define que a Constituição indígena dos povos da América Latina, dos outros países da América Latina, em comparação com o brasileiro, são muito maiores do que a nossa, cara. É muito maior. Não que isso seja ruim, de novo, não é uma questão de ter uma porcentagem europeia de origem maior ou menor, não significa absolutamente nada no termo de ser melhor ou pior. Apenas na culturalização, ou seja, na identificação da identidade como um todo. É importante que você entenda o que eu estou falando para não falar merda. Então aqui, beleza. E posteriormente, da onde que veio esse termo América Latina? Eu já falei o porquê da origem dele. Mas esse termo ele se disseminou muito forte com as revoluções comunistas, socialistas, que teve na América Latina. E para os líderes comunistas da América Latina era muito importante ter o Brasil, porque o Brasil é um gigante, não só a nível bélico, como a nível de tamanho, de capacidade produtiva e tudo mais. Então, ter o Brasil como aliado é simplesmente algo essencial ao ponto de vista deles. Então, criar essa conexão entre o povo brasileiro e o povo latino era muito importante. Além do fato dos Estados Unidos, durante a Guerra Fria, ter feito aquela passeata com o Walt Disney pela América Latina, querendo juntar todo mundo numa galera só para tratar, tipo assim, eu sou os Estados Unidos, eu vou proteger vocês do invasor comunista, vocês são tudo latinos e eu, o grande país saxão, vou proteger vocês. Então isso ajudou um pouco a difundir essa história do Brasil latino, que sinceramente não tem cabimento, né? E só para título de curiosidade, uma pesquisa feita se não me engano foi 2014, 2015, feito pela USP também, só que em parceria com uma revista, eu esqueci o nome da revista americana, mas eu vou deixar no link também aí, que
70 não, que 4% dos brasileiros, apenas 4% dos brasileiros se consideram latinos. Ou seja, todo esse retórico que eu te falei, ele vem se trazendo com o tempo e provando que é verdade, que assim, o brasileiro nunca, jamais se viu como latino, não é latino, nem vai ser. Entende? A nossa constituição política, a nossa constituição de origem, a nossa colonização, os processos sociais do Brasil foram todos diferentes da América Latina. Mas muito diferente mesmo, tanto da dos países da América do Sul, quanto os da Mesoamérica. Cara, que é a América Central, tá, gente? É a mesma merda, totalmente diferente, ou desculpa, totalmente diferente deles. Entendeu? Não é a mesma merda, é tudo diferente. Esse negócio da América Latina, ele foi para juntar todas as culturas latinas que fora o Brasil são muito parecidas, assim, mas muito mais parecidas, principalmente por conta do idioma, porque o idioma para a culturalização de um país, para da forma de se falar e se sentir ouvido, é extremamente importante que falem o mesmo idioma. Você entende? É muito importante. Tanto que dificilmente, cara, 4% dos brasileiros vão se considerar latinos. É muito pouco, cara, sério mesmo. É muito pouco. Você vê que o termo brasileiro como latino, eu sou um brasileiro falando latino, ele vem muito forte posterior ao PT entrar no poder. Por quê? Porque o PT tem uma ideia progressista de união com a América Latina, porque é essa história comunista merda, socialista merda, que você sempre escuta, que eles unem as pessoas por um laço de afeto. E esse seria o laço dos americanos latinos, dos americanos latinos pobres, contra os europeus ricos, capitalistas, contra os americanos saxões ricos, da América Saxã rica. E eles tentam unir a gente por esses laços que não rola, cara. Nunca vai ser. Essa tentativa de apagar a origem brasileira, a diferente origem brasileira perante aos nossos amigos da América Latina, não que isso seja, sou brasileiro, tenho uma origem europeia, seja uma coisa incrível, é a mesma merda, cara. São todas pessoas iguais, mas mudam a nossa cultura, o nosso modo de ver as coisas de uma forma muito diferente, na qual nós nunca vamos conseguir nos colocar como um mesmo grupo, de um mesmo bloco econômico. O próprio Mercosul, ele é esta tentativa de criar esse bloco não só econômico, mas social, de americano latino, e incluir apenas os países proeminentes da América Latina nisso, ou os países proeminentes da América do Sul nisso, é justamente para tentar quebrar essa barreira que o próprio brasileiro se vê. Uma pesquisa feita na USP também revela que o brasileiro, é a mesma pesquisa, tá? Que 4% dos brasileiros se veem como latino, mas que a maioria dos brasileiros, acho que é uma coisa de 60% ou 73% dos brasileiros, se enxergam como os líderes nato da América do Sul, embora não se vejam como latino. Isso é interessante, porque isso explica muito, porque como nós tivemos sempre à frente dos países da América do Sul, a gente se acha um direito, não sei de onde, de liderar a América do Sul. Isso eu acho válido, até porque isso é um consentimento que tem entre os próprios países latinos. Eles mesmos falam que o Brasil deveria ser o líder nato. Isso pela questão econômica do Brasil hoje ser melhor e não sei, eu acho que fica sendo só pela questão econômica mesmo. Então, eu vou parar por aqui, ficou muito longo o vídeo, quase 30 minutos de vídeo, vai ser horroroso você ver isso até o final, a menos que você goste de cultura, porque se você gostar, você vê até o final. E aí, é isso, galera. Não tem muito o que dizer. Então, quando o seu amiguinho idiota fala, somos América Latina, você fala, não, imbecil. A América Latina, ela é cultural, não geográfica. E o Brasil não tem zero de cultura latina. 0 vezes 0, que é igual a 0. Tá bom? É isso aí, galerinha do mal.